Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, nós estamos aqui com a proposta que nós divulgamos esse tempo todos os dias aí, essa semana, algumas semanas atrás, sobre o nosso bate-papo com o nosso irmão e amigo César Said. Nós vamos aproveitar esses momentos para conversarmos sobre aquilo que a gente tem visto aí neste momento de crise. A Congregação Espírita André Luiz, ela está realizando uma campanha de esclarecimento sobre o tema Sinais dos Tempos e a Geração Nova, que está no capítulo 18 da Gênese, Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E essa campanha ela está sendo desenvolvida através das nossas mídias, através do nosso Facebook, através do nosso Instagram, do nosso YouTube. Nós estamos aí tentando, de alguma forma, tirarmos as dúvidas, esclarecermos o que está acontecendo na visão espírita. Hoje nós iremos chamar o nosso amigo, irmão César, como eu falei. E antes de eu chamá-lo, para que ele participe da nossa live, eu queria ler uma mensagem, é um trechozinho, tá? Eu não vou ler ela toda, até porque não é a proposta, mas o trecho que eu vou ler é do livro Sinal Verde, que foi psicografado por Chico Xavier e editado por André Luiz. E a mensagem é Preocupações. E está escrito assim: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Então, que a gente possa, elevar o nosso pensamento a Deus neste momento e agradecermos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, por tudo aquilo que estamos vivendo, que a gente possa aproveitar esta oportunidade de melhoria, de reforma íntima. É muito difícil, mas nós sabemos que requer um esforço próprio. E hoje nós precisamos ter isso em mente. Eu vou chamar o César agora para que ele possa fazer parte da nossa live. Espera um instantinho. Vamos aguardar ele entrar. Boa noite, César. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Me ouve bem? Bem, tranquilo. Ah, que bom. Obrigado. Obrigado por me recepcionar. Ah, nada, é uma alegria muito grande para nós. Você faz parte da família SEAL, Vem desde a Obrigado. nossa mocidade. Isso. É um grande amigo, hoje trabalhador intenso aí da doutrina, é um divulgador, expositor. Então a gente tem, claro, só que agradecer pelo você ter aceito esse convite. Obrigado, André. E, Obrigado. e hoje, como a proposta é a gente estudar um pouco, conversar, bater um papo a respeito desse tema, desses dois temas, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. A gente trouxe algumas perguntinhas, para fazer para vocês. E é claro que algumas pessoas que estão assistindo a live, elas podem, de repente, fazer alguma pergunta. E se não estiver incluído no que a gente já pensou, a gente faz aqui ao vivo, tá? Tá ótimo. Tá Tá bom. bom? Então podemos começar? Podemos, vamos lá. Então tá. A questão é que a humanidade está enfrentando aí uma grande pandemia sanitária, a Covid-19, com mortes coletivas, com crise na economia e consequências talvez até imperceptíveis do ponto de vista espiritual. Para você e para a gente aqui, a Covid precisava acontecer? Andréia, ela se tornou necessária, ela se tornou precisa, na medida em que o nosso egoísmo,
o nosso desequilíbrio, a nossa desarmonia com as leis divinas, se apresentou, se configurou. Eu penso que qualquer recurso semelhante a esse, ele é sempre uma outra via, ele é sempre uma alternativa. Na medida em que a gente atende aos chamados da lei divina, da nossa consciência, na medida em que a gente se alinha com a lei do amor, esses recursos tornam-se desnecessários. Nós sabemos que existem os flagelos destruidores que estão dentro de uma linha natural, que estão nos decretos da providência, e existem os flagelos destruidores, como informa o Livro dos Espíritos, que são fruto dessas ações impensadas, irrefletidas, impulsivas, que têm por base o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então nós enquanto coletividade, que isso se tornasse necessário, um mal necessário, mas não que isso esteja nos decretos da providência como um castigo, mesmo porque a providência divina não castiga. A providência divina é educadora, a pedagogia divina não é punitiva, ela é promotora, né, do nosso desenvolvimento. Enfim, mas a gente pode ir desdobrando um pouco melhor essa questão. Sim, a questão aconteceu a Covid-19, por quê? Mas praticamente você já deu uma resposta aí. E para quê? Né? Para que aconteceu? Para que a gente possa fazer o quê? Aproveitar essa oportunidade? Sem dúvida, Andréia. O para quê é diferente do porquê, né? É uma pergunta didática. Uhum. O para quê é para que a gente possa desenvolver tudo isso que está embutido, tudo isso que está pouco desenvolvido, aflorado na nossa individualidade, na nossa personalidade. É trocar o egoísmo pelo altruísmo, o orgulho pela humildade, né? O narcisismo pela simplicidade. É um grande convite que nós, enquanto humanidade, estamos recebendo para o nosso processo de transformação moral e também para o desenvolvimento intelectual, na medida em que tudo isso suscita uma corrida por vacinas, pesquisas, e os governos que apoiam pesquisas, pesquisadores, professores, que investem nessa área, certamente saem na frente. Então, tudo isso é para dar uma grande sacudida em nós, seres humanos, das mais diferentes latitudes e longitudes do planeta. Então, é para isso. É para a gente desenvolver melhor os sentimentos de fraternidade, de amor ao próximo, trabalhar aspectos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que estavam e ainda se encontram, porque isso não é um milagre, não é num passe de mágica, né, que esses sentimentos se afloram. Muita gente está muito revoltada, está muito transtornada, além dos lutos pela passagem de entes queridos para a vida espiritual, existem os lutos de coisas, luto de shopping, luto do barzinho, luto da pizza, luto dos encontros com a rapaziada, com os amigos. E nós também, outro dia uma pessoa me falava, como é que fica a mediunidade, né? A nossa reunião de desobsessão, os passes que a gente aplicava, como se tudo isso devesse estar em primeiro lugar. Eu penso que é hora de exercermos as outras mediunidades, ou as outras facetas da mediunidade que a gente possui, né? Verdade. Vejo assim. Com certeza. Com certeza, né? César, assim, para você, foi Deus que mandou a Covid-19? Não, eu não vejo... A gente vê pessoas falando, defendendo isso, dizendo, né, se baseando no que está escrito na Bíblia, dizendo que Deus mandou essa doença. O Espiritismo, ele fala isso?
A gente vai encontrar lá na questão 741 de O Livro dos Espíritos, voltando à questão dos flagelos, né, destruidores. Flagelos que são naturais, que o homem pode tentar conjurar, em muitos casos até consegue, e outros que estão nos decretos da providência. Então, ainda que a gente encontre lá uma nota de Kardec, Andréia, que pode, num primeiro momento, nos levar a crer que sim, que Deus enviou, mas é preciso que a gente avalie. Você veja, né? Quando a gente pensa na peste bubônica, que ocorreu na Idade Média, reza a lenda que o Papa decretou que tinha que exterminar os gatos, porque os gatos eram animais ligados à feitiçaria, à bruxaria. Isso no senso comum, é óbvio que não. Com isso, o número de ratos cresceu, o xixi do rato foi uma fonte de contaminação. Então a gente vê ali, nessa pandemia, a ação humana. A própria gripe espanhola, quando ela surge, foi num pós-guerra, né? Então, o que se mexeu no meio ambiente, o que se mexeu na imunidade das pessoas, nas questões emocionais, o quanto o ser humano se fragilizou e fragilizou as outras pessoas dos mais diferentes povos e lugares. Então a gente precisaria separar de uma forma muito mais nítida e clara o que efetivamente seriam flagelos de ordem propriamente divina. E aí a gente vai lá para a Gênese, quando a gente lembra daqueles períodos pelos quais o nosso planeta passou, até chegar a esta condição de habitabilidade, né? Os períodos geológicos. Então ali a gente via fenômenos próprios do desenvolvimento da crosta terrena, né? As tais placas tectônicas. Mas eu acho que nós chegamos hoje num estágio de progresso e de usufruto dos bens terrenos e de avanço tecnológico científico, André, que basicamente tudo que está acontecendo no planeta é fruto da ação do homem, que cresceu muito intelectualmente, mas ainda não nos moralizamos o suficiente para que esta inteligência esteja a serviço dessa moralidade, que deveria ser uma moralidade cristã. Então, eu diria que não, que Deus não mandou essa pandemia. Nós geramos essa pandemia, como outras tantas que já marcaram a história da humanidade. No entanto, na onisciência divina, na presciência dos espíritos superiores, isso já constava como um recurso. Um recurso que nós, consciente ou inconscientemente, iríamos buscar. A gente é que ia cavar isso tudo, sem que a providência precisasse mandar nada disso. É o nosso livre-arbítrio, né? Pelo menos é assim que eu tenho entendido até o presente momento. Né? Deus não iria contra as próprias leis, né? É diferente. Exatamente, né? Exatamente. Depois de tudo que está acontecendo, da Covid-19, dessa pandemia que está praticamente atingindo a todos nós, né? Estaremos imediatamente melhores como humanidade? Você falou que a gente precisa, que esse é o momento, né, da gente nos melhorarmos. Depois da Covid-19, estaremos imediatamente melhores como humanidade? Não, imediatamente eu não acredito. Como eu acredito que até o presente momento não tem também ninguém imediatamente, poucas pessoas talvez, eu não tenho uma estatística, né, para apresentar aqui, mas imediatamente não, né? Porque essas mudanças, a gente lembra da própria Gênese, que vocês vêm estudando aí no capítulo 18, né, sobre os sinais dos tempos. Vocês criaram um grupo de estudo sobre esse tema, não é isso, André? Sim, nós temos divulgado, né, o Marco Antônio, nosso amigo, ele tem feito algumas palestras, alguns estudos, né, e aí a gente posta no YouTube, posta nesse grupo de estudo. Sim. Tem sido bem interessante. E aí a gente descobre lá que as mudanças são lentas e às vezes imperceptíveis,
e em outros momentos são bruscas e violentas. E a gente sabe que mudança, no sentido de um despertar de consciência, isso é gradativo, isso não se dá de uma hora para outra. Há quantas vidas a gente está reencarnando, desencarnando, e agora com a bênção do Espiritismo como um recurso fantástico, e mesmo dentro do movimento espírita, André, quantas posturas estranhas, quantas dificuldades da gente entender ou sermos entendidos, quantas divisões. Então eu não diria que imediatamente, né? Eu diria que processualmente, gradativamente, poderíamos sim estar melhores. Mas também não descarto que tem muita gente que tão logo a pandemia tenha começado, já despertou, muita gente já vinha desperta e apenas continua no seu processo, auxiliando, servindo, sendo útil, estendendo a mão, fazendo tudo que pode pelo seu próximo, né? Mas imediatamente passa a ideia assim, de uma solução mágica, né? De pronto. Mas muita gente acredita nisso, por isso a sua pergunta, né? Isso, por isso. É porque, na verdade, é um processo, né? É um processo, como você diz, é um processo lento, que nós já estamos passando por ele, né? Há muitos anos. Sim, né? Sim. É... Eu diria também, André, que Deus não tem pressa. Porque pressa é algo da nossa condição humana, né? Deus sabe exatamente a hora que tudo vai se dar em função dos seus atributos. Mas nós temos pressa, nós nos apressamos, nós cobramos o outro. É óbvio que o quanto antes nós pudermos ter um planeta melhor, com relações mais respeitosas e solidárias, todos teremos a ganhar, né? Mas quando isso vai se dar na sua plenitude, no seu apogeu, a gente ainda não tem como precisar, né? Verdade. A gente tem falado, o Espiritismo fala muito a respeito de transição planetária. Onde está inserida a Covid-19 nesse processo de transição planetária? Ela está inserida, a meu ver, inicialmente como um tormento voluntário, como uma sarna que nós procuramos para a gente se coçar, né? Porque essa transição poderia se dar sem a presença dela, desde que o nosso livre-arbítrio nos levasse a fazer escolhas mais sensatas. Outro dia assisti a uma conversa do André Trigueiro, nosso amigo espírita, com a Sônia Bride, aquela repórter que se especializou no clima. Você assistiu, né? Assisti. E ela falava do período em que ela morou na China. Me ajuda se eu me esquecer de algum detalhe. E que ela via lá, dentro da cultura, isso não se aplica só à China, se aplica a todos os povos que, porventura, tenham esse tipo de atitude. De uma mexida com determinados animais, determinados fungos, determinadas plantas, né? Seja pelo caráter exótico para alimentação, seja como recurso afrodisíaco. Então, essa incursão nossa junto à natureza, mexendo em coisas que estavam ali, que é óbvio que a gente pode ter essa incursão, mas desde que ela seja programada, e não no sentido predatório, dominador, mas num sentido integrador, harmonioso. A natureza pode e deve ser estudada. Nós temos aí os botânicos que fazem isso, os zoólogos que fazem isso, os geólogos que têm sua área de estudo. Mas essa nossa incursão, depredando, mexendo, misturando coisas, brincando de Deus, eu penso que isso tudo desencadeou também esse tipo de flagelo destruidor, que hoje a gente se vê às voltas, que é a pandemia, que é o coronavírus, né? A gente ainda está brincando muito de Deus e sentindo
pouco Deus em nós, sentindo pouco a divindade pulsando em nós. Se isso estivesse acontecendo, certamente existiriam outros recursos, outros mecanismos, Andréia, que seriam acionados para esse momento de transição planetária, que é óbvio não começou com a Covid-19. A transição já vem se processando há algumas décadas e seguirá se processando décadas e séculos afora, né? Mesmo, né? É aos poucos, né? Aos poucos. A gente está falando de transição planetária, e aí você pode falar para todos que estão aqui assistindo o que é transição planetária? A transição planetária, ela ocorre em todos os planetas do universo, né? E é interessante porque nós temos uma divisão didática lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo Há Muitas Moradas. Então, primeiro, quem definiu que existem muitas moradas foi o próprio Cristo, né? Moradas na nossa cabeça, na nossa alma, moradas espirituais, regiões da vida espiritual e moradas planetárias também, né? Então, nós temos aquela escala dos mundos, definida por Allan Kardec. Então, sempre que o mundo passa de um estágio para o outro, a meu ver, ocorre uma transição planetária. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa, Andréia, é a gente pensar um mundo de provas e expiações que acabou de sair da condição de mundo primitivo. Outra coisa é a gente pensar num mundo de provas e expiações que está prestes a entrar na condição de mundo regenerador. Então, mesmo num único degrau de classificação, nós temos nuances, nós temos patamares. Então, se nesse momento, vamos pegar um exemplo, nós estamos gradativamente transitando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e podemos até dizer que já existem algumas almas regeneradas no nosso planeta, né? Não é preciso que se consolide essa entrada na condição de mundo regenerador para que todo mundo... Nós já temos uma galera maravilhosa que já antecipadamente servem de farol para a gente, nas artes, na literatura, nas religiões, nos movimentos sociais, nos sindicatos, figuras que estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Eu diria que muitas delas já carregam no coração um mundo de regeneração. Então, a transição planetária é algo que se dá nesse status planetário, é algo que se dá também nas entranhas do planeta, nas condições climáticas, nas condições geológicas, nos ecossistemas, e é algo que se dá em nós. Então, é a mudança também do habitante junto com a habitação, né? É do inquilino junto com a casa. Então, ela se dá nesses dois planos, né? No plano da habitação e no plano de nós que somos os seus habitantes. Em linhas gerais, é assim que eu entendo a transição planetária. É isso aí. Só para situar as pessoas que estão chegando agora, nós estamos numa live ao vivo com o César Braga, que é nosso amigo. A Congregação Espírita André Luiz, ela tem realizado esse trabalho aí, essa campanha de esclarecimento sobre o tema Sinais dos Tempos e a Geração Nova, que está no capítulo 18 de A Gênese, segundo o Espiritismo. Então, hoje, né, o César aí ajudando a gente a entender um pouco do que está acontecendo neste momento em que estamos vivendo uma pandemia, né, mundial aí, trazendo algumas situações bem difíceis para as nossas vidas. E é isso, a gente vai tentar aqui aos poucos, lembrando sempre que quem quiser fazer uma pergunta, eu tenho visto algumas aqui que estão relacionadas ao que a gente vai questionar daqui a pouco ao César. Se eu ver alguma que não tem muito a ver, eu vou anotar aqui para que a gente faça depois.
tá? Mas a maior parte, algumas que eu vi aqui, já estão mais ou menos no nosso script, então a gente vai dar continuidade à nossa live, né? E a próxima pergunta é: quando começa e quando termina a transição planetária? Nós estamos nesse momento, né? Nós sabemos aí, mas quando começa e quando termina? Existe um delimitador aí? Certamente ele existe, né, Andréia? Mas eu penso assim, dando assim um tom poético à minha resposta, há momentos, quando a gente está contemplando o entardecer, e essas tardes de outono são maravilhosas para isso, há momentos em que se mistura de tal maneira o fim do dia com o início da noite, naquele crepúsculo, né, naquele arrebol, que é difícil a gente dizer se é dia ou se é noite. Do mesmo modo, quando amanhece. Para quem tem a possibilidade de acordar mais cedo, seja para ir para o trabalho, seja porque acorda cedo mesmo, quantas vezes a gente vê a aurora, que é aquela parte em que também se confunde algo da noite com o amanhecer do dia. Eu penso assim, que datas precisas ou fatos precisos, somente a espiritualidade é quem dispõe. O que nós podemos é especular. A vinda do Cristo assinalou o marco de uma era. Porque a Revolução Francesa assinalou o início disso. Porque a reencarnação de espíritos superiores, vindo de outros planetas e outras constelações para nos ajudar, é um marco. E a gente vai ver muita gente no próprio meio espírita, Andréia, falando de datas. Data de quando teve o início, foi na década de 70, da década de 70 para cá, tanto no campo da especulação como vozes sérias de pessoas estudiosas. E outras dizendo, só será efetivamente mundo de regeneração no ano 2900. Outras já dizendo, não, a partir de 2030, 2050. Então é um campo muito fértil para se delimitar datas e fatos. Mas eu penso que na codificação, até onde eu entendo, e na própria obra A Gênese, nós não encontramos nada nesse sentido. O tempo inteiro, Kardec, a meu ver, não trabalha com datas. Outros espíritos, tenham eles razão ou não, sejam espíritos antenados com a universalidade dos ensinos, ou sendo vozes solitárias, vão dizer. Mas eu nunca li nada na codificação que falasse especificamente de datas, né? Kardec fala na generalidade e nos dá indicadores, norteadores. Agora, tem gente que às vezes quer saber mais do que Allan Kardec, né? Então a gente tem que respeitar, né? É verdade. A gente sempre fala que nós estamos num mundo de provas e expiações. E passando por esse momento de transição planetária para um mundo de regeneração. Você poderia falar para a gente um pouco mais sobre as categorias dos planetas? O que o Espiritismo fala a respeito? Tá. Eu falaria de duas maneiras, né? Falaria de uma forma mais genérica e depois de uma forma mais específica. Didática. De uma forma mais genérica, vale a pena quem nos ouve, nos assiste neste momento, e que porventura não tenha lido ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, recorrer lá ao capítulo 3, Há Muitas Moradas, que vai ter assim uma explicação didática sobre os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os mundos regeneradores, os mundos superiores e depois os mundos celestiais. Lembrando que toda a classificação que Kardec nos dá
recebe o nome de taxonomia. Ela é sempre provisória e é sempre adequada à nossa condição evolutiva. Do mesmo modo que no Livro dos Médiuns nós temos uma enormidade de tipos de mediunidade, mas ali não se encontram todas as mediunidades existentes. A escala espírita no Livro dos Espíritos é o que nós concebemos no presente estágio da nossa evolução. Então, essa escala dada no capítulo 3, Há Muitas Moradas, é a que a gente teve acesso até agora. Mas é óbvio, quem for ler Camille Flammarion, quem for pegar algumas obras de Ivone Pereira, em que ela apresenta a descrição, os espíritos que se escrevem através dela, apresentam a descrição de mundos que tem 2 sóis, 3 sóis, a gente vai se maravilhar com aquilo tudo. Mas essa classificação dada por Kardec é uma classificação que leva em conta os aspectos intelecto-morais, o grau de desenvolvimento dos espíritos. Então, na generalidade, eu diria isso. Agora, de forma mais específica, André, sobre os mundos de provas e expiações. A palavra mundo, ela corresponde no idioma grego à palavra cosmos. E cosmos significa beleza, harmonia, organização. Então nós estamos vivendo num cosmos, num mundo chamado Terra, que possui beleza, que possui organização, que possui um dirigente espiritual, que é o Cristo, e vários outros diretores abaixo dele, que são os guias de cada nação, de cada estado, de cada cidade, os nossos guias particulares. Mas a Terra é cheia de beleza, é cheia de organização. Quem atrapalha isso tudo ainda somos nós, no uso irrefletido do nosso livre-arbítrio. Provas vem do latim probus. Probus vem de probidade. Probidade, honestidade, correção. Nós estamos num mundo de provas para desenvolver as nossas virtudes, virtudes que estão latentes. Claro que prova tem sentido de teste, né? Na escola se aplica provas. Alguém que está num curso universitário ou num curso técnico passará por provas. As provas não visam oferecer a Deus informações sobre nós, porque ele já sabe de tudo. Mas elas visam oferecer a nós próprios e aos nossos tutores, aos nossos instrutores, informações sobre o que nós conseguimos aprender, o que nós conseguimos desenvolver. Mas não há nada que lembre punição quando a gente fala de prova, de mundo de provas. Então a gente está num cosmos, um lugar que tem organização e beleza. Esse cosmos é de provas, onde a gente é chamado a desenvolver virtudes, aptidões, potencialidades. E esse cosmos, ele é de expiações. Expiação com S é o que os que nos assistem estão fazendo nesse momento. Espiando a telinha do computador, do telefone, do seu tablet, do seu iPad, né? Expiação com X tem a ver com resgate, colheita do que plantamos. Tem a ver com a lei de causa e efeito. No entanto, Andréia, a palavra expiação, em grego, ela vem de katalage. E katalage significa reconciliação. Então vamos lá, para não ficar enfadonho. Nós estamos num cosmos, um espaço organizado, belo, regido por leis sábias, criadas por Deus, dirigidas pelo Cristo. Nesse cosmos, nós somos chamados a desenvolver as nossas potencialidades, as potências da nossa alma,
e a nos reconciliar conosco e com aqueles a quem tenhamos ferido, de quem tenhamos surrupiado alguma coisa. Somos chamados a devolver isso. E se não fizemos isso com alguém, fizemos com a terra, fizemos conosco. Então, mundo de prova e expiação não tem nada que lembre punição. Tudo recorda e tudo convida a um processo de reharmonização com as leis divinas que estão na nossa consciência. É isso aí, né? E aí a gente ainda vai para a regeneração e ainda tem um bom caminho aí para outros mundos, que se Deus quiser nós estaremos lá, né? Até porque Sim. nós estamos fadados à perfeição, né? Isso. Que é e importante. até quando se diz, né, Andréia, que o mal ainda predomina nos mundos de expiação e prova, que a gente entenda mal, primeiro, sem a personificação numa figura maléfica, né? Porque isso é algo mitológico, é algo teológico, e é algo da teologia cristã, principalmente, católica cristã. E segundo, que a gente interprete e veja o mal como expressão da ignorância. O mal não tem uma existência real, perene, apenas o bem, porque é o bem que provém de Deus, e Deus é amor, como disse o apóstolo João e como disse o próprio Cristo, né? Mesmo. Eu vi ainda há pouco uma pergunta, mas nós vamos fazer a mesma, por isso eu não li na íntegra. Mas a pessoa está perguntando, e nós aqui anotamos, o que você pode falar a respeito da separação do joio e do trigo? O que Jesus, né? O que eles falaram a respeito disso? Por que joio do trigo? Separação de joio do trigo? Sim. É a linguagem simbólica que Jesus emprega, inclusive, na maior parte das suas parábolas, dos seus sermões. É um recurso que ele se utilizava com base nos elementos que faziam parte daquela cultura, para deixar algumas mensagens diretas aos discípulos e aos que conseguiam entender de forma clara e objetiva, e num sentido mais velado, para que no futuro tudo pudesse ser desvelado, esclarecido, porque nós sabemos, né, André, que o excesso de luz, assim como a ausência, enceguece, dificulta a visão. Luz em excesso ou luz em escassez impede a gente de enxergar direito, né? Então é uma parábola onde, a meu ver, Jesus tenta elucidar que o joio representa as virtudes, representa as qualidades. São plantas da mesma família. Na parábola, segundo a narrativa de Jesus, haviam inoculado joio numa plantação de trigo. E os servos perguntam para o Senhor se ele queria que fosse extraído o joio. E ele diz que não, que eles aguardassem. Porque, sendo plantas da mesma família, quando muito novas, dificilmente se pode distinguir uma da outra. E, segundo a narrativa, arrancando o joio, poderia vir trigo junto, causando algum prejuízo à plantação. O fato é que o trigo cresce, se expande, né, e serve para a gente fazer farinha e tantas outras coisas úteis à nossa alimentação. O joio, ao que tudo indica, não tem. Ele se esparrama, permanece verde e não tem muita utilidade, né? Não sei nem se para gado ele serve como alimento. Então, usar esses dois elementos dentro de uma narrativa é para falar de transição planetária, é para falar que chega um momento que nós próprios precisamos, num despertar de consciência, verificar o que em nós é joio, o que em nós é trigo, o que no mundo é joio, o que no mundo é trigo. E por que esperar que cresçam juntas?
Se a gente for simbolizar o joio como a maldade, como a ignorância, como o orgulho, como o egoísmo, é preciso também, porque o pai dá oportunidades reiteradas a todos os seus filhos. É por isso que aqueles alunos do nosso planeta, aqueles que não conseguirmos estar compatíveis com a nova era que já está surgindo, né, Andréia? Iremos para outras salas de aula, iremos para outras escolas. Eu diria que o nosso planeta é uma grande escola e que o Brasil é uma sala de aula, o Rio de Janeiro é uma subsala, né? E por aí vai. Então, separar o joio do trigo é separar o certo do errado, o bom do ruim, o bem do mal, inicialmente em nós próprios, num exame de consciência. E depois isso vai seguir se dando, isso já está se dando há algumas décadas. Na verdade, nós sabemos pelo Livro dos Espíritos que existem as transmigrações progressivas. O tempo inteiro tem gente chegando e tem gente saindo desse planeta, né? É que nós não temos como apontar no dedo. Ih, você veio de Marte, ih, você veio de Júpiter, ih, você veio de um outro sistema solar. Mesmo porque isso não tem utilidade nenhuma, né? Então é a separação daquilo que precisa ficar mais claro, né? Porque eu posso confundir, por exemplo, autoestima com uma vaidade extrema. Eu posso confundir amor próprio, no bom sentido, com amor próprio no sentido de eu me sentir melhor do que outras pessoas. Então, é um processo de clarificação de consciências. Eu diria assim, numa síntese, Andréia, separação do joio e do trigo, individual e coletivamente. É ótimo. César, você falou, né, nós já sabemos que estamos no mundo de provas e expiações. Certo. Né, onde a predominância da matéria, né, o mal ainda existe em grande escala. Você poderia falar um pouco mais neste mundo que estamos aí, né, passando, que com certeza chegaremos, que é o mundo de regeneração? Você poderia falar um pouco mais para a gente a respeito dele? Qual a principal característica? No mundo de regeneração, nós não teremos só espíritos bonzinhos, né? Espíritos com grandes conquistas. Nós teremos algo um pouco melhorado, pelo menos no início, do que temos aqui na Terra, né? Mas gradativamente nós veremos desaparecer a predominância do mal sobre o bem, da ignorância sobre o conhecimento. E cada vez mais nós veremos as instituições entrando num outro período, instituições políticas, econômicas, sociais, religiosas, filantrópicas. Eu acho que nós vamos começar de fato, Andréia, a entrar numa civilização. Lembrando do Livro dos Espíritos, quando nos diz, na Lei de Progresso, que nós, por enquanto, não podemos nos dizer povos civilizados. Nós podemos nos dizer povos esclarecidos. Então eu diria que nós ainda somos um planeta, entre aspas, esclarecido. Não somos um planeta civilizado. E o mundo de regeneração, fazendo uma analogia com essa colocação de Kardec, é a entrada efetivamente gradual e consistente no estágio de civilização. E o que caracteriza o estágio de civilização? O forte tomar a defesa do fraco. O rico entender que a sua riqueza é um depósito do qual ele dará conta e que ele precisa promover com esta riqueza, que é fruto do seu trabalho, da sua inteligência ou de uma herança, ele precisa promover o emprego, ele precisa promover a educação,
ele não precisa dividir tudo isso em partes iguais com todo mundo, mas ele precisa permitir que o operário viva dignamente. Ele precisa permitir que os seus funcionários não sejam apenas os geradores de uma riqueza maior para si. Então, nesse mundo, nós teremos uma escola que não seja desigual, que não seja X para a classe A e seja Y para a classe B. Nós teremos boas escolas para todos. Nós não teremos essas barreiras, Andréia, geográficas, porque entenderemos que somos todos parte de uma mesma e única família, a família universal. Nós caminharemos para uma crença comum. E o Espiritismo tem a nos oferecer essa possibilidade de ser um elemento de unidade entre as crenças. Eu tenho por hábito dizer e ver, Andréia, se a gente imaginar um colar de pérolas, o Espiritismo não é mais uma pérola. Ele é o fio que passa por todas essas pérolas, que são as diferentes religiões, as diferentes filosofias, as diferentes ciências. Ele é um elemento, uma doutrina, que por ter esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, ele dialoga o tempo inteiro com essas três áreas do conhecimento. Então o preconceito cairá vertiginosamente, preconceito racial, preconceito sexual, preconceito religioso, preconceito econômico. Nós vamos gradativamente caminhar para a verdadeira Canaã, né? Para o verdadeiro Eldorado. Porque é isso que Jesus promete nas bem-aventuranças. E o Cristo, como mestre, só ensinou aquilo que é verdade, aquilo que é passível de acontecer. Então, o mundo de regeneração, no início, vai ser algo um pouco melhorado do que o mundo que a gente vive, mas gradativamente ele vai se encorpar. Como uma criança que, quando começa a andar, seus passos são vacilantes. Daqui a pouco a criança tem as pernas mais durinhas e ela, então, anda com mais facilidade. O mundo de regeneração, ele será o surgimento dos brotos numa terra onde um semeador jogou sementes férteis. Então, esses brotos vão começar a crescer, a florescer, porque a cada espírito que reencarna, não mais reencarnará um espírito retardatário, reencarnará sempre um espírito propenso ao progresso, com dificuldades, com imperfeições, mas já não querendo mais embaraçar o caminho de ninguém. É uma substituição gradativa. E o que a gente mais deseja é sermos aqueles mansos que herdarão a terra, conforme Jesus fala no Sermão da Montanha. Aproveitando isso que você está falando, César, neste processo de transição planetária, haverá um exílio planetário? Quem poderá ficar e quem vai seguir para outro planeta? Eu diria que nós temos 3 gerações. Na verdade, Kardec fala de 2 gerações, a geração velha e fala da geração nova. Mas ele deixa entrever que existiria aí uma espécie de geração intermediária. Pelo menos eu entrevi isso e estou falando e sujeito a ser contestado. O que seria essa geração intermediária? São aqueles que são propensos ao bem, são aqueles que muito mais a superfície foi comprometida do que o interior e querem se modificar, estão sequiosos por mudança, mas em função dos exemplos negativos existentes na sociedade, eles acabaram se deixando levar e assumiram alguns compromissos, mas o núcleo segue sendo bom, mesmo porque o nosso núcleo indistintamente é divino.
né? Somos herdeiros de Deus. Então seria uma espécie de geração intermediária, que, segundo Kardec, nesse capítulo 18, fica na Terra. A geração nova, sentimento inato do bem, inteligência e razão precoce, propensão para as crenças espiritualistas. Então, é uma leva de espíritos que já vivem na Terra, alguns estão no mundo espiritual e outros virão de outros planetas para dar uma impulsionada. E temos a geração velha. E o que seria a geração velha? Revolta contra Deus, predominância, você já até falou, Andréia, de tudo que é material, manipuladores de consciências, pessoas que fazem questão de desviar a verba hospitalar, verba de merenda escolar, pessoas que estão no rol dos chamados crimes do colarinho branco, né? Lamentavelmente, lançam mão dos recursos públicos para impor sofrimento e apenas para acumular para si. Inclusive no livro Transição Planetária, Andréia, eu não sei se dá tempo, nós temos aqui um parágrafo. Dá tempo? Eu posso ler um pequeno parágrafo do livro Transição Planetária? Está aqui na minha mão, né? Quem quiser depois compra, lê. Na página 12, o Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor do livro, diz assim, é só um parágrafo. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoística, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria, na exploração indébita de outras vidas, na drogadição, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde serão úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então, está aí o perfil de quem vai partir e de quem vai ficar, né? E muitos ficarão reencarnando em povos do próprio planeta, povos ainda necessitados de um desenvolvimento tecnológico, intelectual, vão estar ali. E a gente, se formos os que estaremos, precisaremos nos entreajudar, né, uns aos outros. É a verdade. Ô, César, agora, para a gente entender, a gente sabe que Jesus é o governador da Terra. Tem alguém no comando desse processo aí, dessa transição planetária, encarnado, desencarnado? Esse trabalho conta com colaboradores encarnados e desencarnados? Foi feito algum cronograma? Quer dizer, Olha, houve um planejamento? Sim, planejamento sempre há. Nós nem sempre temos acesso a pormenores desse planejamento, mas nós podemos pressentir, né? Lá no livro dos médiuns, há inclusive uma questão que vale a pena os nossos amigos que estão nos assistindo procurarem depois, que é a questão ou item 267 do livro dos médiuns, aonde Kardec nos fala que predições com relação ao futuro, com precisão, com datas, anúncio de acontecimentos, a gente tem que ter cuidado, tem que ver a fonte, porque isso pode ser indício de mistificação. Então é preciso que isso passe pela universalidade dos ensinos. Que outros médiuns, que outras fontes, quem mais está dizendo isso? E o Manuel Filomeno de Miranda, no prefácio dessa obra, ele diz, inclusive, que o que ele ia narrar
poderia causar estranhamento em muita gente. Mas ele resolveu trazer a contribuição dele. E ele vai nos dizer que a figura de Francisco de Assis, o São Francisco dos católicos, é, digamos assim, para usar uma linguagem jovem, um avatar. É ele que está presidindo do mundo espiritual, obviamente com outros espíritos, mas abaixo do Cristo ele é, digamos, o mentor dessa transição. E aí você pergunta, quem mais? Não há como negar que Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Meimei, no campo da evangelização infanto-juvenil, certamente do mundo espiritual, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Santo Agostinho e tantos outros espíritos nas mais diversas áreas estão atuando. E aqui, encarnados, quantos bons pastores a gente encontra dentro do protestantismo? Quantos padres, bispos fiéis à mensagem de Jesus? Quantos líderes comunitários nós encontramos? Não é muito comum, mas encontramos. Você certamente conhece, eu também. Alguns bons políticos que lutam pelas causas populares, cientistas, escritores, formadores de opinião, jornalistas, todos, quer saibam ou não, estão a serviço também dessa transição planetária. Médiuns espíritas, oradores, né, anônimos, nos mais diferentes rincões do planeta, Andréia. Verdade, né? Professores e professoras, com todo o sofrimento, com toda a desvalia, médicos, operários, trabalhadores braçais. Né? Tem muita gente no bem, né? A gente às vezes não percebe ou dá pouca importância, porque o mal é barulhento, mas tem muita gente trabalhando no bem, né? É importante a gente parar para perceber, né? E às vezes a gente só acha que o bem está no prato de sopa, na lata de leite, na roupa e no cobertor que a gente oferece. Nós estamos agora nos utilizando de um recurso que é uma expressão do bem, que aproxima pessoas. Você acabou de mexer, eu também vou mexer nessa prótese que é uma expressão do bem, que permite que a gente enxergue melhor. Enxergue. O fone, a roupa é uma expressão do bem. Você está na sua casa, eu estou na minha. São expressões do bem. Ou seja, a inteligência usada para o bem, né? Nós já estamos chegando praticamente ao final da nossa live. É uma pena, né? Porque, nossa, é muito bom conversar com você, falar com você. Obrigado. Mas nós tivemos há pouco tempo, no dia 3 de março, na verdade, você psicografou uma mensagem de Leon Denis, né? Essa pessoa tão importante, movimento espírita, né? E ele fala justamente desse momento em que estamos vivendo, nessa transição planetária. Você poderia falar um pouco, para todos aqueles que estão agora acompanhando com a gente, para a gente encerrar, qual é a mensagem que ele trouxe na sua essência? Posso sim. E aí eu vou dividir a minha resposta em duas partes, tá? Na primeira parte, eu vou dizer que ao receber essa mensagem, que veio pela psicografia intuitiva, não é uma psicografia mecânica nem semimecânica, então, naturalmente, quem me conhece vai encontrar elementos do meu vocabulário, também elementos da minha linha de raciocínio, porque é assim que se configura uma psicografia intuitiva. E ao recebê-la, eu fiz questão de mandar para 2 amigos, um no Rio, um que frequentou durante muitos anos o Centro Espírita Leon Denis, aqui de Bento Ribeiro, e o outro de Minas Gerais,
porque são estudiosos da obra de Leon Denis. Enviei também para minha amiga Sandra Borba, no Rio Grande do Norte. Enviei para o meu amigo ligado à Federação. Gente, caiu a nossa live, porque o Instagram ele acaba dando apenas 60 minutos. Eu vou chamar de novo o César para ele terminar do que estava falando, tá? Espera um instantinho. Olá, Pois. voltei. É, Vamos o concluir. Instagram ele tem essa estabilidade, né? 60 minutos apenas. Eu vi que estava ali dando, encerrando, mas aí, só para a gente terminar, né? Para deixar a palavra. Então eu mandei para vários amigos, mandei para uma companheira da Federação Espírita do Paraná, outra para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e mandei também para o César Reis, mandei para um amigo nos Estados Unidos, da Federação Espírita da Flórida, e mandei para Divaldo Pereira Franco. E recebi de todos, eu acho que 95%, e Divaldo falou: divulgue a mensagem. Num momento de escuridão, qualquer luz que se acenda, ela é muito importante. Então, só para ressaltar que a mensagem não foi recebida e imediatamente foi divulgada, Andréia. A gente tentou ouvir diferentes pessoas com uma estrada percorrida dentro do movimento antes de trazer a público essa mensagem, tá? Então essa é a primeira parte da minha resposta. E a segunda parte, em linhas gerais, não é isso? O que essa mensagem quer dizer? Quer dizer que este momento, como tantos outros, é um momento da gente despertar para as nossas prioridades, rever aquilo que a gente tem colocado no primeiro plano e aquilo que a gente tem posto como um fator subalterno. E no primeiro plano é preciso que esteja o amor ao próximo. Se nós formos pegar uma síntese dessa mensagem, o que ela nos convida é a isso, a pensar nos mais pobres, nos mais necessitados, aquilo que Jesus chamava de filhos do Calvário, é ir ao encontro das dores da humanidade. E a nossa humanidade mais próxima começa dentro da nossa casa, se estende para a rua, para o bairro. É isso. Ela não traz nenhuma novidade, ela apenas reforça tudo isso que já está escrito nos livros e que a gente já tem ouvido por fontes abalizadas e sérias dentro do movimento espírita. Nos convida a amar sem medo de ser feliz. É isso. César, o que você poderia assim, falar de despedida para as pessoas que estão nos assistindo ao vivo? Uma palavra de apoio, é tão necessário nesse momento, né? A gente precisa se apegar tanto a Deus. O que você poderia dizer para a gente aí nesse finalzinho aí para a gente terminar a nossa live? Há uma mensagem que Sueli Caldas Schubert recebeu há muitos anos e que muita gente divulgou como sendo atual, do espírito Eurípides Barçanufo, numa dessas crises pelas quais passou o nosso país. E nessa mensagem tem um trecho em que ele diz assim, com palavras minhas, que a Terra não é um barco à deriva e nós não vamos naufragar. Mas se o comandante é extremamente capacitado, é um espírito puro, é o Cristo, ele conta com a tripulação. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. Primeiro, não nos desesperando, meditando, orando,
mantendo firme a nossa fé, Andréia. Porque esse é um momento, no dizer do Espírito Emmanuel, de mar alto. Né? O nosso barco está no mar alto, está sob a tempestade, há ventos que sopram de um lado para o outro. E mesmo na passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade, ele convida os discípulos a irem para o outro lado. Então a gente precisa, nesse momento, olhar para o outro lado. O outro lado do temor é a coragem. O outro lado da descrença é a fé. O outro lado do pessimismo é a esperança. O outro lado da inércia é o trabalho. O outro lado do egoísmo é o altruísmo. Então é um momento da gente prosseguir confiante, mas darmos as mãos uns para os outros, espíritas e não espíritas, sem distinção de espécie alguma. É o momento da gente perseverar, porque nós pedimos para estar aqui neste momento. E se nós não pedimos, nossos amigos espirituais entenderam que a gente daria conta. Então, que a gente prossiga, porque eles não estão lá no mundo espiritual, estudando nas colônias, transitando, volitando, enquanto a gente está aqui, como diz uma amiga minha, no pega para capar. Eles estão conosco, nos observando, nos inspirando, nos fortalecendo, a serviço do Cristo e a serviço do nosso bem-estar também. Confiemos e prossigamos com fé. Muito obrigada, César, por esta maravilhosa oportunidade de ouvir as suas respostas aí, de participar com a gente. A Congregação Espírita André Luiz agradece muito a sua participação. Essa é uma a primeira de muitas que com certeza iremos fazer. Neste momento precisamos estudar, precisamos unir os esforços, né, para divulgarmos a doutrina e para também ajudarmos esclarecendo as outras pessoas, né, que buscam, como todos nós, as respostas para as nossas perguntas mais íntimas. Né? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E isso aí, né? Vamos juntos, né? Tchau, fiquem com Deus. Né? A CEAL está no coração. Com certeza. Um abraço. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.